passo a palavra para você, Fê. Obrigado, Ká. Bom dia a todos. Eu queria só acrescentar os meus slides para eu ser sintético na minha apresentação. Capturar tudo que foi. Tá. Vamos ver. Obrigado, Gabriel. Então, vocês estão vendo tudo que eu estou vendo, né? Sim, tem um negócio vermelho. Certo. Bela agenda, então, aliás. Vamos ver. Tá, daí eu acho que se for em PDF vai ser mais fácil. Quando a pessoa está apresentando, não dá para ver o rosto da pessoa, né? Não, a gente só te ouve. Tá. Bom. Ó, tô controlando o tempo aqui, se você quiser tirar essa barrinha. Esqueci que tá todo mundo vendo o que eu tô fazendo. A gente tá. Eu sempre coloco. Bom, então, o meu trabalho, eu tentei fazer um recorte da minha pesquisa, que eu venho desenvolvendo há um tempo, e que eu relatei recentemente no relatório final, e quis trazer algumas contribuições a alguns lugares aos quais eu cheguei com essa investigação aqui, para vocês também. Bom, eu sou Felipe, como a Camila já apresentou, para aqueles que não me conhecem. Sou orientado pela professora Mariana Brões e minha pesquisa foi financiada pela FAPESP, qual eu sou muito grato. Bom, eu não sei se vai dar tempo de apresentar tudo, provavelmente não, mas basicamente quero apresentar em duas partes o meu trabalho. Numa primeira, tratando de relações interpessoais em segunda pessoa. Eu assumo que relações de segunda pessoa são relações interpessoais por excelência. Com base nisso, eu investigo as implicações da computação ubíqua-vestível na pessoalidade, ou seja, assumo isso daqui para lidar com essas coisas aqui, né, com a computação ubíqua-vestível. Basicamente, vou apresentar então nessas duas partes. Bom, então, acho que eu posso. Então, em primeiro lugar, caracterizando o externalismo da pessoalidade, essa vertente, vamos dizer, um pouco mais recente a respeito do conceito de pessoa e também ressaltando o papel do reconhecimento mútuo ou do reconhecimento interpessoal, ou de como no dia a dia a atualização de certas propriedades dignas de pessoas, né, person-making capacities, é derivada ou se atualizam em função de relações sociais ou de comunicação social. Né? Entre elas destacam-se as relações de segunda pessoa. Né? Entre as relações de segunda pessoa existem as de atribuição mental, nas quais eu focalizo, e delas o único trabalho que eu conheço sobre reconhecimento interpessoal em segunda pessoa é o desses autores, o Linhan e o Pérez Jiménez, esses aqui. Bom, e as implicações das tecnologias, primeiro, de que tecnologias estou tratando? Computação ubíqua-vestível. Né? Eu considero a computação ubíqua como esses dispositivos que estão integrados no ambiente, sempre coletando dados das pessoas. E computação ubíqua-vestível seriam esses portados pelos usuários no dia a dia, em função de apropriação do vestuário tradicional. Então, levando em conta o vestuário tradicional, a quantificação pessoal enquanto um fenômeno marcado pelo uso desses artefatos digitais, e também esses três cenários do uso, especialmente de óculos de realidade aumentada, eu busco extrair consequências práticas no plano da pessoalidade, né, ou da identidade pessoal, né, no plano do indivíduo, sobre impactos nas relações de segunda pessoa. Certo? Bom. O Leclerc é quem propõe, primeiramente, ou tenta caracterizar, indicar o caminho para o que seria o externalismo da pessoalidade,
e ele não é muito profundo no seu texto a respeito do que isso seria, né? De que externalismo ele está falando, né? E, basicamente, ele vamos dizer, se apoia nos exemplos que ele dá de concepções contemporâneas que ele considera externalistas. E, no final, ele chega a essa conclusão, de que uma propriedade é extrínseca se a sua posse ou sua atribuição a uma entidade pressupõe ou a existência de outra coisa completamente distinta dessa entidade, ou a existência da mesma entidade em momentos anteriores ou posteriores ao momento da instanciação da propriedade em questão. De outro modo, uma propriedade é intrínseca. Então, a pessoalidade para ele é uma propriedade extrínseca nesse sentido. Nesse contexto, pessoalidade é uma propriedade relacional, extrínseca, disposicional e enraizada num ambiente natural e social. Né? Focaliza-se em formas de reconhecimento interpessoal como um elemento fundamental para a atribuição de pessoalidade, para o reconhecimento do outro como pessoa, que seria isso, e também porque se considera que relações sociais são fundamentais para a atualização de certas capacidades ditas de pessoa, certo? Como desejo de segunda ordem, ou ainda a instanciação de certos estados mentais, psicológicos, como crenças, desejos e intenções. Ou seja, identifica o outro na medida que identifica que ele tem crenças de segunda ordem, conversando com ele, ou ainda que é capaz de autorreferir-se na primeira pessoa. Enfim, e assim vai. Focalizando na perspectiva de segunda pessoa, é uma perspectiva que lida com casos de segunda pessoa, que seriam esses que teriam sido considerados por várias vertentes, né? Gomila reconhece algumas linhas de aproximação a esse tipo de interação social, existencial, dialética, fenomenológica, e a perspectiva capta o ponto de vista da interação, a qual contrasta com o ponto de vista do indivíduo de primeira pessoa com o do observador de terceira pessoa. Ou seja, o que eu estou dizendo? Basicamente, se eu assumo a perspectiva de segunda pessoa para atribuição mental, que o reconhecimento do outro como pessoa requer esses momentos em que há uma interpenetrabilidade mútua, um contínuo interpessoal entre os agentes, que eles se compreendem entre si, não partindo de simular os estados mentais do outro, ou ainda de se colocar no lugar do outro a partir de uma perspectiva de primeira pessoa, ou lidando com o outro em terceira pessoa, como fazem em geral cientistas naturais, né? Mas há um tipo de relação que permite a identificação do outro diretamente. Né? Ou como Scarabídio mesmo diz, nos casos de segunda pessoa, cada um tem consciência de si mesmo e do outro como membro ou polo interdependente da mesma relação. O Zahavi analisa especificamente os casos de segunda pessoa na perspectiva fenomenológica, não cabe entrar em detalhes, mas simplesmente mencionar e dizer aonde estou, em que contexto teórico. O Derval lida especialmente com os casos de segunda pessoa em filosofia política, contemporaneamente. E aí tem a perspectiva de segunda pessoa da atribuição mental, como analisado por esses autores, Antônio Gomila, Carolina Scott e a Diana Pérez. Nesse contexto, as relações de segunda pessoa da atribuição mental são pré-teóricas, são co-criativas, afetivas, contexto-dependentes, ocorrem em tempo real, cara a cara, mas não exclusivamente, podem ocorrer no cinema ou por telefone. Durante tais interações, aspectos expressivos de um agente, posição corporal, orientação, proximidade, tem vários estudos sobre comunicação proxêmica, né, no âmbito da presencialidade, em que há comunicação do significado simplesmente com distanciamento um do outro. Né? Como se articula as identidades, inclusive culturais, em função da proximidade ou da comunicação proxêmica. Mas também outros aspectos expressivos permitem a identificação do outro nesses casos de segunda pessoa, que são relacionais, como tom de voz, configuração facial, rubor, lacrimejamento, vestuário, etc., que são imediatamente significativos para um outro e não tidos como sintomas de estados internos a serem interpretados desde fora. Né? São estados que constituem o outro. Né?
Os casos de segunda pessoa indicam uma postura realista ingênua, né, que o Daniel mencionou ontem, ou seja, a percepção direta nos casos de segunda pessoa. Não exclusivamente os teóricos da segunda pessoa, da perspectiva de segunda pessoa da atribuição mental, não dizem que todas as nossas formas de interação social se dão assim, mas as relações de segunda pessoa estão subjacentes mesmo quando percebemos indiretamente ao outro. Bom, como eu disse, há uma interpenetrabilidade mútua, né? O outro não é puramente subjetivo, né? Um sujeito, como em geral a noção de sujeito fundamentada em res cogitans, ou objetivo, né? Como um corpo indiferenciável de um corpo no laboratório analisado por um cientista natural, etc. Nesses casos, a intenção comunicativa não precisa ser uma intenção anterior, mas só esclarecendo o que eu acabei de falar, não precisa ser uma intenção anterior, mas pode ser uma intenção na ação, sem que seja necessário, portanto, ter acesso consciente ao conteúdo proposicional dessa intenção. E, como consequência, esse processo intersubjetivo ou interpessoal não se limita a interações linguísticas. Eu não preciso conversar com os outros para identificar, por exemplo, seus estados emocionais, em alguns casos, dependendo do contexto, né, e do ajuste mútuo também. Então, o que eu estou tentando fazer, basicamente, é propor um viés ou uma forma de analisar o conceito de pessoa que não é o tradicional, né? Independente da sua etimologia, né, das suas origens nos debates cristãos medievais, o conceito de pessoa vem sendo usado ou vem sendo atribuído a agentes morais, ou para indicação de, por exemplo, no âmbito do direito, de que se trata, né, de um sujeito de direito, né? Mas, além desse sentido moral, eu acredito que há uma pergunta anterior. Como identificamos pessoas, ou com base em quais critérios, para que então as tratemos, ou que nos leve a tratá-las, tais pessoas, então pessoas, como agentes autônomos, dignos de um respeito especial, sujeitos de direito, né? Ou mesmo em todos aqueles casos, e há milhares de textos sobre propriedades distintivas de pessoas. Eu posso citar vários exemplos aqui. Desejos de segunda ordem, né? Uma pessoa é aquele agente capaz de querer que quer algo, né? Eu gostaria de querer ser menos, de querer, gostaria de querer não procrastinar tanto, né? Ou ainda a possibilidade de pensar a si mesmo como si mesmo na primeira pessoa no sentido forte e por aí vai, né? Ou, por exemplo, no caso do Dennett, que sugere que a pessoa ela está sujeita a uma postura intencional, ou seja, que os deuses lhe atribuem estados intencionais, né? E que retribua isso aos demais. É claro, para isso, todas as propriedades adjacentes da pessoa, como está inserido numa comunidade linguística que a permite, um, tratar de crenças, desejos, intenções. Bom, Linhã e Pérez Ximenes, nesse sentido, nesse contexto, né, da atribuição ou do reconhecimento interpessoal em segunda pessoa, de acordo com a tese de segunda pessoa da atribuição mental, assumem que a capacidade de interação emocional seria fazedora de pessoas por excelência. Mas eles ressaltam, não se trata de uma propriedade suficiente, ou de uma condição suficiente. Né? É necessária, mas não suficiente. Né? E aí não ficariam de fora, ou pelo menos por enquanto, a nível teórico, os autistas, por exemplo. Né? Ou melhor, para não ser desrespeitoso, as pessoas que podem ser inseridas num espectro de autismo. Então, para eles, nesses casos de interação emocional, pela natureza delas em si, haveria pelo menos dois elementos. Haveria uma forma rudimentar de categorização e estaria sujeita a condições de correção da conduta, mesmo implicitamente, mesmo entre agentes que não possuem capacidade
de atribuir conceito aos demais, né? Uma capacidade conceitual, né? Por exemplo, relações de segunda pessoa de reconhecimento interpessoal, nesse caso. Uma mãe e um bebê, né? A mãe está carregando o bebê no colo, a mãe se assusta com algo e o bebê se põe a chorar, né? A mãe imediatamente, como num processo de reatividade corporal que é definida no plano da conduta entre os dois, consola e agita o bebê, e isso é imediatamente significativo a outra agente. Um dos envolvidos não tem conhecimento de uma linguagem conceitual ou proposicional, né? Apesar de haver uma relação, uma interação social e significativa entre os agentes. Não cabe entrar em detalhes sobre, caso seja polêmico, o que seriam as emoções, mas eles reconhecem a dificuldade de caracterizar sistema afetivo e também episódios emocionais. Mas, para eles, basicamente, as emoções seriam paradigmaticamente propiciadoras desses momentos de expressão na conduta. As emoções têm um aspecto expressivo, né, inerentemente a elas. Então, eu cheguei a essa conclusão, basicamente, assim, se faltar explicitação, por favor, me pergunte, mas de que pessoalidade é uma propriedade disposicional para certo tipo de relações sociais, especificamente interações em segunda pessoa, baseadas na percepção de estados pessoais. Podem ser estados afetivos, né? Como esses autores estão dizendo. Mas eu quero dizer que há mais. Por exemplo, quando a gente imediatamente abre a porta para alguém que quer passar e que está segurando sacolas pesadas. Não há qualquer tipo de comunicação, talvez só um gesto, um aceno, né? E a gente identifica a intenção da pessoa de passar pela porta e a comunicação do significado acontece, né? A interação social em segunda pessoa. Tá. Nesses casos, que emoções estão envolvidas? Explicitamente, eu não vejo muitas. Então, do que se trata essa dinâmica? Então, eu entendo que o conceito de afordance sociocultural poderia complementar ou ajudar a ampliar o escopo de casos de segunda pessoa. A nosso ver, na medida em que as relações de segunda pessoa são compatíveis com casos de percepção de acordos socioculturais, havendo compreensão mútua, relação social significativa, haveria atribuição de pessoalidade, pelo modo especial como os agentes interagem entre si nesses casos. Bom, aí uma segunda parte. Não sei se vai dar tempo, espero que sim. Então, levando em conta que as formas de apresentação e comunicação sociais vêm sendo modificadas por intermédio das novas tecnologias, enquanto artefatos já ubíquos, ou seja, integrados ao ambiente, nós analisamos os impactos da computação ubíqua naqueles diversos momentos que eu listei lá, acho que eu fui bastante analítico, né? E especialmente esses dispositivos vestíveis, e os impactos deles nas relações de segunda pessoa, os quais assumimos como sendo interpessoais por excelência. As relações de segunda pessoa, e como eu disse, caso falte explicitação, não são restritamente casos de interação emocional. Bom, o vestuário, em geral, ele sempre foi muito polêmico, né? Então, eu analisei o caso de cognição vestível, em que esses autores propõem esse conceito dizendo, analisando experimentalmente, né, a influência do uso de determinadas roupas, ou quando as pessoas põem essas roupas e a influência desse uso nos seus estados cognitivos. E a gente precisa reconhecer que o vestuário, houve certa resistência em relação ao vestuário em geral. E até hoje as pessoas consideram, pelo menos um senso comum, o vestuário como um artefato efêmero, do âmbito das aparências, indigno em relação à racionalidade humana, à sua mais verdadeira essência. Né? Como se no dia a dia os aspectos expressivos pudessem ser ignorados.
ou não constituíssem o outro com quem nos relacionamos. Né? O Blaise Pascal, por exemplo, no século XVII, defendia que as pessoas que exercem alguma função, cuja suposta relevância social precisasse ser exaltada, como de governante, médico, juiz, intelectual, recorrem ao vestuário para destacar suas ditas qualidades distintivas. Ou seja, o vestuário é um mecanismo completamente irrelevante. E o que esses autores estão indicando é que não, com o conceito de cognição vestível. Então, entendendo esses impactos, caberia a pergunta se hoje, né, e acrescentando aqui que possivelmente sempre fomos transhumanos, né, o que são os humanos se não agentes socioculturalmente situados? Né? E nesse sentido, reconhecendo talvez que o costume do uso de smartphones e possivelmente no futuro óculos inteligentes, será que nos adaptaríamos a seus efeitos e aos seus impactos nas relações de segunda pessoa? Começo com essa problematização. Depois leva em conta a quantificação pessoal, que é essas pessoas que se utilizam dos artefatos vestíveis mais ubíquos e já disseminados, acho que está acabando o meu tempo, para autoconhecimento, segundo eles, monitorando batimentos cardíacos, etc. Tem efeitos positivos nisso, mas isso interfere nas relações interpessoais presenciais, por exemplo, nos distraindo, e há vários trabalhos sobre isso. Ou ainda, como eu reconheço aqui, com efeito de ortossômia, que seria a pessoa de tanto querer melhorar o sono a partir do uso dos dispositivos, acabam ficando muito ansiosas em relação a dormir bem. Bom, depois existem esses 3 contextos, acho que não cabe entrar em detalhes, mas se alguém tiver curiosidade. Existem experimentos que dizem que a forma como interagimos no âmbito virtual podemos interagir significativamente no âmbito virtual, então meu trabalho foi criticar esse chamado efeito Proteu. Né? Tem vários sites corporativos que dizem use o efeito Proteu a seu favor. Né? A sua foto de perfil pode te ajudar se você colocar uma foto de perfil mais séria, se você é uma pessoa que presencialmente, naturalmente, espontaneamente, diante dos demais, é muito engraçada ou muito brincalhona, né? Também uso sentinela dos vestíveis no dia a dia. Alguns dizem que se disseminar esses dispositivos, as pessoas vão se tratar melhor como pessoas no dia a dia. Enfim, na China, por exemplo, eu fui mais a fundo, né? Lembrando que lá funciona, vamos dizer, ou as pessoas dizem que funciona, porque a República Popular da China não constitui um Estado democrático de direito. E mais, houve uma resistência ao Google Glass no dia a dia, né? De tanto que hoje em dia o Google Glass só é vendido para empresas. Né? Fora que tem assim, uma questão estética gritante. As pessoas entravam, e também de privacidade, invasão à privacidade dos demais. Que a invasão à privacidade, segundo alguns autores, tem a ver também com a objetificação do outro no dia a dia, a partir de tecnologia. No plano macro, mas também interpessoalmente, né? Que esse é o meu foco. As pessoas entrando com o Google Glass, que tem a câmera sempre ligada, porque essa ideia da ubiquidade sempre funcionando, nos banheiros públicos. Bom, então, concluo, assim, tentando sintetizar mais ou menos esse recorte que eu tentei fazer do trabalho, é que o reconhecimento interpessoal por meio de tecnologias ubíquas vestíveis, especialmente de óculos de realidade aumentada, que seriam o Google Glass, esses que eu falei, é menos propício para que se efetivem interações interpessoais como realizadas por feedbacks trocados nas relações presenciais de segunda pessoa. Né? Os feedbacks qualitativos cara a cara, uma vez que são diversificados e plurifacetados, parecem fundamentais para uma dinâmica de reconhecimento interpessoal mais rica, na medida em que, por meio deles, não só percebemos o outro diretamente, inclusive as possibilidades de ação que o outro oferece, como também é possível realizar ajustes no plano da conduta e construir conjuntamente as condições para o entendimento mútuo futuro, que vão além da audiovisualidade. Eu, principalmente em relações de segunda pessoa interespécie, a gente vê que elementos olfativos importam também. Enfim,
Então, ressaltando o aspecto desse... como pode dizer? Ai, meu Deus. Enfim, pela internet, principalmente em contextos mais ou menos estabelecidos, a gente até interage significativamente, que é o que estamos fazendo agora. Mas porque temos um prévio conhecimento derivado de relações que já instanciamos antes presencialmente, né? O que levou à constituição desses contextos, né? Mas, se não, entre desconhecidos pela internet, principalmente entre apps de relacionamento, por exemplo, imperam esses aspectos estruturais das tecnologias. E é isso que eu busquei ressaltar. Bom, é isso. Obrigado a todos. Meu Deus, adorei. Muito obrigada, Felipe. É sempre interessante te ouvir, muito legal. O pessoal tem questões, sugestões, comentários? Eu gostaria de fazer algumas questões. Uhum. Ok. Posso fazer? A palavra é Pode. sua. Obrigada. Parabéns, Felipe, pela sua apresentação. Eu acho muito interessante você estar estudando esse tipo de tecnologia e o efeito que isso tem no comportamento dos seres humanos, tudo mais, no nosso emocional. Eu tenho algumas perguntas, elas vão se relacionando entre si, se complementando, né? Mas é meio que... Enfim, eu gostaria de saber quais são as consequências práticas dessa tecnologia vestível, como que ocorre essa regulação de comportamento perante essas novas tecnologias. Aí você tinha mencionado uma relação entre a noção de segunda pessoa com a affordança social. E aí eu fiquei curiosa para saber como que ocorre essa transição, né? Se é uma transição da segunda pessoa para a affordança social, levando em consideração também questões referentes ao autoconhecimento também é uma outra pergunta. Como que fica a questão do autoconhecimento nisso? Qual é a diferença no tocante a essa transição da noção de segunda pessoa para a affordança social? Qual que é a diferença dessa transição no plano tecnológico e não tecnológico, né? E, por fim, como que fica a questão emocional nesse momento tecnológico? Se há uma ausência ou se há um excesso emocional quando a pessoa tem o contato com essas novas tecnologias? Uhum. São todas questões muito complexas. Todas eu considero no meu trabalho. Eu gostaria só de rever, você fez 4, né? Eu contei 4. Você poderia só repetir a primeira, por favor? Não tinha ligado o microfone. A primeira é referente às consequências práticas desse novo tipo de tecnologia, como que ocorre essa regulação do comportamento. Certo. Bom, no recorte do que são relações de segunda pessoa, né, e qualitativas, especialmente na presencialidade, eu identifico o uso dessa tecnologia e extraio consequências práticas desse uso, de acordo com todos esses estudos que eu mencionei. A partir disso, tendo isso em mente, como que eu posso dizer? Atrapalha o uso desses artefatos segundo vários critérios, indo daqui da segunda pessoa para o uso da tecnologia. Primeiro, sobrecarga cognitiva, né? O ser humano, naturalmente, não tem o multitasking é sempre muito complicado. E no uso dessas tecnologias, impera-se como que uma concepção, na análise do uso, uma concepção de que os seres humanos seriam capazes, ou ainda melhorariam as suas performances no dia a dia, quanto mais informações eles adquirirem sobre o ambiente. Isso no plano interpessoal é complicadíssimo. Eu posso citar um exemplo. Tem um documentário, um curta, se quiser eu posso colocar depois aqui,
só para não me perder, no qual leva às últimas consequências esses impactos desse pressuposto do multitasking em relações presenciais. Porque esses dispositivos da computação vestível são pressupostos para serem utilizados no dia a dia, em contextos mistos, ou seja, não se trata de conseguir isolar-se, mas de você estar com o aparelho enquanto interage presencialmente com o outro. Né? E no documentário, nessa curta, você vê claramente a dificuldade da pessoa que porta a tecnologia de ou seguir as indicações dos óculos sobre o outro, porque esse é um outro pressuposto, de que o reconhecimento facial ou ainda de certos estados emocionais do outro a partir dessas tecnologias facilitariam as interações sociais, ou os detalhes imediatos do corpo do outro que está diante de você e que é real, né? Apesar das indicações imediatas também no artefato vestível. Então, o desvio da atenção, atrapalha nesse sentido a tecnologia no dia a dia. Não sei se era isso que você perguntou, eu não fui para esse caminho. A outra sobre o conceito de afordem social e segunda pessoa, a relação. Bom, sinteticamente, a perspectiva, o que eu quero fazer? O que eu tentei fazer? A tese de segunda pessoa, ela é conciliatória, né? Você identifica os casos de segunda pessoa em que há percepção direta, mas você não abre mão das outras tentativas de explicar como atribuímos estados no dia a dia também indiretamente. Né? Então, o que eu pensei? Aqui, nessa abordagem mais radical sobre percepção direta, ou quem se assume radicalmente o realismo direto, eu tenho uma série de conceitos que a maioria dos filósofos ecológicos trataram, como ajuste, percepção social, etc., que pode ajudar a entender os casos de segunda pessoa, ou também nos exemplos, ou ainda de ampliar os casos de segunda pessoa para interações interespecíficas, né? Entre seres humanos e animais de estimação, por exemplo, em que há ali uma relação significativa, apesar de um dos agentes não ser capaz, nem potencialmente, de perceber indiretamente o humano em algum momento da vida. Então, é compatível, não é compatível, mas é complementar. A perspectiva ecológica é complementar à tese de segunda pessoa. Sobre emocionalidade, tem um trabalho, se quiser eu posso pôr aqui, que é de Sherry Turkle, uma psicóloga social, que analisa a fundo no dia a dia, né, vários métodos de pesquisa, por exemplo, da entrevista, ou ainda de estatísticas, etc., no qual ela extrai as seguintes conclusões. O risco é justamente esse attachment nosso, emocional, às tecnologias, ou fetiche da compra desses dispositivos. Né? Pessoas que gostam de ter o mais atual como um artefato de moda, que a moda funciona assim, quem sabe uma moda tecnológica nesse contexto. O mais avançado dispositivo. E que com ampliando e mais pessoas comprando, que as pessoas comecem a ceder a sua concepção sobre o que seria recomendável ou ainda esperado de relações interpessoais significativas, modificar, né, em função dessa influência. E aí há uma preocupação, por exemplo, com os nativos digitais, que não poderão saber que estão na caverna, para usar da metáfora, daqui a um tempo. Né? E o que estariam perdendo em função dessa desconexão que essas tecnologias trazem com o real, parecendo que
se no dia a dia as interações interpessoais fosse uma questão de performance, tal como nos esportes, né, de desempenho, e não de ajustes, e saber lidar com frustrações e também com quando as coisas não dão certo no dia a dia. Então ela identifica esses impactos e reconhece o problema de que a gente não tem em mente os casos da segunda pessoa. Meu Deus, eu acho que eu fui muito... Podia ter diminuído. Respondi, Isabelle. Respondeu sim. Respondeu, que eu fiquei bem curiosa, o seu trabalho ele é bem diferente, faz uns anos já que eu acompanho as suas apresentações, só agora que eu consegui formular alguma coisa. Muito obrigada, Felipe, parabéns, né? Sucesso aí para sua pesquisa. Obrigado para você também. Obrigada. Pessoal, tem mais alguma questão? Fica tranquilo, Fê. Desculpa, gente. Bom, ninguém se manifestou. Enquanto eu falo aqui, vocês podem interromper, mandar no chat. Fê, parabéns. Eu acho que eu não tenho também nenhuma questão para você. Eu tô cheia de coisa na cabeça aqui, faz tempo que você fala sobre a questão dos óculos do Google, né? E eu nunca me toquei que eles já estão disponíveis, não para a sociedade, talvez por conta dessa oposição, mas para empresas eu não sabia disso. Eu amo tecnologia, acho super legal a alta tecnologia, casa inteligente, roupa inteligente, mas ao mesmo tempo é muito assustador, né? Porque é muito cenário distópico ali de falta de privacidade, essas coisas, é tudo muito estranho, né? Tudo é muito interessante e é muito estranho, e a gente que trabalha com isso, que pensa nisso criticamente, fica cada vez mais assustado, porque é tão atrativo, é tão interessante, que a gente para de pensar. Essa questão do sono que você falou, né? Ontem eu estava fuçando no Facebook ali, só rodando feed, e assim, eu estava super cansada daquilo, não queria fazer aquilo, foi muito, muito vício, muito, muito horroroso. Eu tô me sentindo mal e tô tentando, né, deixar um pouquinho de lado. Então, mas em momentos de ansiedade, né, a gente tem esse tipo de escape hoje em dia, né? Você não vai procurar uma droga, você não vai procurar um álcool, tá ali na sua mão. E assim, ontem eu fui tomar banho pensando nisso, pensei, nossa, a gente que sabe disso, né, tá sofrendo, e quem não sabe, né, melhor, a ignorância é uma bênção, né, mas até que ponto? Então é isso, eu adoro estudar essas coisas, adoro ouvir sobre essas coisas, parabéns pelo trabalho, mais uma vez, está muito profundo, tem muita coisa interessante. Ninguém tem questão, algo para falar? Porque a gente já está prestes a encerrar a mesa. Eram 4 apresentações e o colega Manuel não apareceu. Então, se alguém tiver... Imagina, se alguém tiver mais um comentário, o momento é esse. Obrigado, cara. É que a questão é que não é só analisar os impactos assim à toa. É que a influência dessas tecnologias, que é crescente, como eu mencionei a Sherry Turkle, principalmente em casos de nativos digitais, ela é crescente, ou seja, ela implica em as crianças já desde cedo começarem a questionar o que é uma pessoa, o que é o ser humano, né? Vendo agentes artificiais que são os brinquedos delas. Então, eu pensei nessa questão também da gente transferir a pessoalidade, né, para agentes artificiais. E assim, uma certa pessoalidade, uma personalidade, né, porque no geral a gente ainda interage com o computador, com o celular, a gente não está interagindo com um cão robô, com um robô aí, né, com uma questão física mesmo. A gente tem o celular e o computador, ou o relógio, ou um óculos. Mas mesmo assim a gente já está super doido, super bitolado com essas coisas. Eu pesquiso a questão da inteligência artificial em si, das consequências disso, de atribuir
qualidades morais, né, de certas qualidades bem a princípio das pessoas, né, para esse tipo de tecnologia. Então, tudo isso é muito assustador, né? Muito. A gente que, pô, a gente está super novo aí, mas já não é uma geração talvez depois dessa que nasceu, né, sai da barriga da mãe com o celular na mão, então é muito estranho para a gente. E eu não sei se isso vai ser estranho para essas crianças que estão nascendo, né, inseridas nesse meio. Eu tenho uma hipótese sobre os agentes artificiais, não sei se você concorda, que essa multifacetabilidade do encontro com o outro no dia a dia requer esses feedbacks, que são gestuais, etc. Então, enquanto eles continuarem se movendo de uma forma estranha ou não se vestirem de uma forma camuflada, né, esses aspectos qualitativos que têm sido negligenciados na história da filosofia por muito tempo, que constituem pessoas o tempo todo no dia a dia e acabam sendo essenciais, né? Que é tudo que temos a respeito do outro. Pode ser que seja o que está faltando, né, nessa atribuição de pessoalidade a agentes artificiais, apesar da sua programação. Ignore o que está por trás. Não sei o que você acha. Não, eu acho que é um fator de fato, né, ser considerado, mas ao mesmo, ainda que seja faltando, né, o tanto que a gente se dedica a essas tecnologias e o tanto que a gente tem sentimentos e criamos emoções por elas, então é uma via de mão dupla, aí tá faltando muita coisa, mas a gente despessoaliza as pessoas e personaliza nossas tecnologias, dando mais valor do que a qualquer tipo de relação, então não sei. Pois é, esse texto, enfim, já sumimos. Esse texto do Sherry Turkle se chama justamente isso, porque esperamos mais das tecnologias e menos uns dos outros. Legal, depois eu vou pegar referência com você. Bom, pessoal, é isso. Muito, muito obrigada por essa manhã. Eu adoro participar de eventos acadêmicos, principalmente das mesas, né, que são os ambientes nos quais a gente consegue conversar mais. Às vezes eu estou desanimada com a vida acadêmica e esses momentos me fazem lembrar o porquê que eu escolhi essa vida e o porquê que eu escolhi a filosofia, né, que tende a ser tão ingrata. Então, foi um prazerzaço estar aqui com vocês, adorei conhecer a Bianca, a Isa e o Fê são colegas de trabalho, né? A gente está sempre conversando, saudade de vocês, né? Eu espero que estejam todos bem e seguros e logo a gente vai estar junto de novo. Muito obrigado, parabéns, eu estou super feliz que está todo mundo com bolsa, é tão gostoso ouvir isso, parabéns mesmo, pessoal, muito obrigada. E então, dito isso, eu encerro a 8ª mesa de Filosofia da Mente do 15º Encontro de Pesquisa na Graduação em Filosofia da Unesp. Um abraço, pessoal.